E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu gostaria de falar sobre o tempo que nós achamos que temos, né? A questão de que o ser humano vive numa realidade totalmente ilusória, né? Uma fantasia de que tem tempo. A maioria das pessoas vivem como se nunca fossem morrer, né? A maioria das pessoas vivem com projetos para o futuro, sempre pensando no amanhã, né? E muitas das vezes acabam deixando aspectos que seriam até mais importantes da sua própria existência, né? Que é a tranquilidade, a paz, o sossego, né? Coisas que muitas pessoas passam a vida inteira não experimentam. O indivíduo está sempre com o sonho de estar num momento melhor, o indivíduo está sempre pensando nas férias, né? Tá chegando minhas férias, eu vou descansar um pouco, vou passear. Mas o indivíduo não pensa na questão do tempo, né? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Nós não sabemos, né? Nós fomos arremessados, cuspidos nesse mundo miserável, né? Nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de imperfeições, cheio de entropia, né? Porque as coisas estão sempre indo para o estado de maior organização, para o estado de menor organização. Então as coisas estão sempre se desorganizando, né? Se deteriorando, se corrompendo. E o tempo, ele simplesmente é um rolo compressor, né? Porque toda a sua existência se resume a esse momento presente. Você acredita que tem um passado, mas o passado não existe mais, né? O passado é uma coisa que só está na sua cabeça. A maioria das coisas nas quais você acredita, olha só que coisa séria, olha só que coisa grave, hein? A maioria das coisas nas quais você acredita estão só aqui, né? É imaginação. Você acha que tem um passado, você acha que tem uma história. Acabou, filho. O que está para trás não existe mais, né? O tempo levou, em memória. Quantas pessoas se achavam tão importantes, né? E hoje estão simplesmente extintas. Imagina, né? As pessoas não têm essa compreensão. Sabe verbalizar, falar, todo mundo sabe que vai morrer, a morte é parte da vida, envelhecer com saúde, eu estou preparado para envelhecer. Tudo da boca para fora, tudo conversinha fiada. Ninguém está preparado para envelhecer, a morte não faz parte da vida coisa nenhuma. A morte é algo separado da vida. A morte é a extinção da vida. Dizer que morte faz parte da vida é simplesmente querer se auto-enganar, né? Eu não tenho jeito, né? Então o indivíduo aceita. Mas no fundo, né, todo mundo tem medo, ninguém aceita, ninguém acha normal deixar de existir. É porque as pessoas não pensam nisso, né? Nós estamos aqui para isso, né? Por isso que o nosso canal é Pare para Pensar, para que você reflita sobre esses assuntos. Porque a maioria das pessoas, né, como eu falei, fala da boca para fora. A morte faz parte da vida, eu estou preparado para morrer, eu não tenho medo de morrer. É a perda, a morte é a perda de toda a sua existência, de tudo que você construiu, a perda de todas as suas memórias, de quem você é, de quem você foi ou de quem você poderia ser. Não é libertação de nada, não é estar em paz, porque para você estar em paz você tem que estar vivo. Não é estar num lugar melhor, porque não existe melhor lugar para estar do que na existência, né? Nem melhor, nem pior, nem céu, nem inferno. O céu e o inferno são aqui, né? É aqui que você vivencia qualquer experiência. O morto, né, não está melhor, porque o morto está extinto. Né? Tem um pessoal por aí que defende, não existia melhor do que existir. Não existir
Não pode ter comparação com existir, porque o único parâmetro que a gente conhece é o de existir. Pô. Não existir, sabe, não é uma experiência. Não é uma experiência sua. Como é que você pode dizer que é melhor não existir? Não sentir nada, não ter consciência, ser um vácuo, um vazio? Isso que é não existir, né? As pessoas confundem muito não existir, né, com existir no outro mundo. É por isso que as pessoas falam, ai, se eu pudesse, eu não tinha. Se eu pudesse escolher, eu não tinha nascido. Como assim? Essa é a ideia religiosa, né? Se eu pudesse escolher, para você escolher você tem que estar vivo, né? Então o indivíduo imagina que antes de ele existia em outro lugar, né? Esse é um grande erro, essa é uma grande falha, né, da cognição humana, da compreensão humana. O indivíduo aprende errado. Aprende a pensar de forma errada. Porque isso não é um pensamento racional e lógico. Ai, se eu pudesse escolher, eu não teria nascido. Porra, mas para você escolher, você tem que estar vivo. Você tem que ter nascido, né? Isso é querer dizer que o nada é alguma coisa, né? Que o vazio tem escolha. Não, não tem escolha. Então, a única forma de você existir, seja bem, seja mal, seja sofrendo, seja tendo prazer, seja sendo rico, seja sendo pobre, a única forma de você existir é aqui, filho. Sinto muito, me desculpe, né? Me desculpe esses religiosos mentirosos, me desculpe toda essa artimanha, né, da religião para fazer o indivíduo se sentir importante, me desculpe todos esses alienados por aí que acreditam nessas bobagens, mas é bobagem, filho. É só bobagem, é só conforto psicológico. O tempo está acabando com tudo e vai acabar com você, comigo. E aí nessa questão de pensar, né? Poxa, eu não tenho muito tempo. Você é um doente terminal. As pessoas veem o cara lá na cama doente para morrer, né? Aí fica com pena do cara. Não, mas você tem que ter pena de você mesmo, porque você está na mesma condição. O fato de alguém estar morrendo agora não quer dizer que você vai durar muito mais do que essa pessoa. E ainda que você dure, você só vai acumular memórias, acumular passado aqui na sua cabeça, né? Sua imaginação, né? Ah, sou filho de fulano, filho de ciclano, eu teve esse acontecimento comigo, esse trauma, essas alegrias, tudo uma montagem aqui na tua cabeça, uma projeção de coisa que não existe mais, né? Porque o único tempo que existe é o tempo presente. Isso é até científico, né? Einstein já demonstrou isso. O tempo é como um lago congelado, né? Não existe fluxo de tempo do ponto de vista da matemática. É como um lago congelado, já está tudo pronto e você só está deslocando a sua consciência, porque você mesmo, né? o tempo, você mesmo não está se deslocando no tempo. O que se desloca no tempo é a consciência, é uma ilusão, né? De que você está num processo de tempo. Mas não, você existe num único momento. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja velho, seja lá um doente terminal, é o momento presente. E aí, nesse momento presente, muitas das vezes você se arrepende, né? Por coisas que você queria ter feito. E agora, nesse presente, você se arrepende porque você não fez. Ah, eu poderia ter vivido de uma maneira mais confortável, mais tranquila. E nesse momento, né, eu não teria dívidas comigo mesmo, nem dívidas com as pessoas, nem dívida com o meu passado. É muito triste isso, né? Você ficar no momento presente remoendo o passado. Ou você ficar pensando em coisas que você gostaria de ter feito e não fez. E o seu momento presente, às vezes, é horrível, é péssimo. Por quê? Porque os outros momentos presentes, né, anteriores, que viraram passado, você não fez o que você poderia ter feito, né, gostaria de ter feito, trabalhou demais, né, pensou demais nos outros, pensou muito pouco em você. E os outros são os outros, né? Os outros também vão embora. Se você ficar se agarrando muito nos outros, você vai acabar quebrando a cara. Será que você pensou em você, para você hoje ter um conforto, ter uma tranquilidade, ter uma paz? Será que você correu atrás dos seus interesses? Será que você... Tudo isso que eu estou falando, gente, né? Correr atrás dos interesses com honestidade, né? Com dignidade. Será que você lutou para ter uma vida melhor, para ter um maior conforto? Será que você pensou no futuro?
É porque o futuro, em algum momento, vai se tornar presente, né? Passado já era, né? O passado está sempre para trás. Não adianta ficar remoendo o passado, né? Não adianta ficar se preocupando. Ai, caramba, né? Eu cometi esse erro, aquele erro. Filho, o que está para trás, está para trás. Estou falando, é só memória, né? Mas o que está para trás, você está colhendo as consequências agora, né? O passado só é importante nesse aspecto. O passado é o que determina o seu presente. O que você fez, o que você deixou de fazer, determina onde você está, né? Claro. E o futuro vai ser o seu presente. Então, como eu falei, você tem que agir agora, né? Porque esse agora vai se tornar passado. E será que você não vai se arrepender desse passado? Será que você não vai se arrepender de ter feito algo ou ter deixado de fazer algo? O tempo é muito cruel com o ser humano, né? Mas o tempo só existe aqui na nossa mente. A única coisa que realmente existe é o presente. O presente é o quê? É resultado do passado, das coisas, como eu falei, que você fez ou deixou de fazer, ou que você permitiu que as outras pessoas também fizessem com você, né? Por causa dos seus interesses. Interesses errados, equivocados, interesse em pessoas, interesse muitas vezes em combater pessoas, né? Gerar inimigos, tudo isso, né? Todo esse balai de gato pode transformar o seu presente no inferno. Paraíso nunca vai ser, mas pelo menos, né? Você pode ter uma paz, uma tranquilidade. Será que o seu presente é esse? Seu presente é estar em paz? Em paz com você mesmo, em paz com as pessoas, em paz com o seu ambiente, com o seu entorno, vivendo com conforto, ainda que precisando trabalhar, mas num trabalho mais confortável, num trabalho que te exija menos, porque você também não é tão exigente, você não criou tantas demandas na sua vida, você não fez filho, não criou família, não se envolveu em relacionamentos, para poder viver mais tranquilo, né? Tudo isso, todos os atos que você está cometendo agora, e nunca é tarde para mudar, todos os atos que você está cometendo agora vão se transformar num futuro que vai ser o seu presente. Vai ser o seu presente. Porque só existe o momento presente. Quando você pensa, né, no passado, em algum momento esse passado foi presente. Quando você estava lá, né? E aí agora que você está aqui, esse aqui é futuro em relação àquele passado. E o que você não viveu, o que você não fez, o que ainda vem pela frente, é o chamado futuro, mas também vai se transformar em presente. Então, presente é a única coisa que existe. Esse momento é resultado do seu passado, né? E vai ter como consequência o seu futuro. Então as suas atitudes são importantíssimas, né? Nesse sentido de buscar, né, um momento presente sempre melhor para você. Esqueça os outros. Por isso que é tão importante essa questão do antinatalismo, né? Se você tiver filho, vai ser difícil você esquecer os outros, né? Pelo menos dos seus filhos você vai ter que cuidar, né? Vai ter que se preocupar. Se você se envolve em relacionamento também, às vezes é difícil, né? Você se desprender, né? Fazer esse desenlace emocional, que você já está viciado no outro. Coisa maravilhosa é viver sozinho, né? Sob todos os aspectos, sozinho aqui na sua mente, né? Emocionalmente só, emocionalmente livre das pessoas, livre dos apegos emocionais, né? Importantíssimo. Mas poucas pessoas têm essa capacidade, e é por isso que nós estamos aqui, né? Para essas poucas pessoas que querem, né, um presente, querem poder dizer, né, o meu presente hoje é como eu quero, né? É uma tranquilidade, é uma paz, é um sossego, é até um tédio, né? Porque quem conhece nosso canal que sabe, né, que a gente fala sempre no tédio. O tédio é uma coisa que tem uma conotação pejorativa, parece uma coisa ruim, mas se você está com tédio, é sinal ou que você está de folga, né? Ninguém vai ter tédio trabalhando. Ou você tá de folga, ou você tá de férias, ou você tá sem nada pra fazer, caralho. Que coisa mais maravilhosa do que isso, né? Se você tá sem nada pra fazer, basta usar sua imaginação e arrumar algo de prazeroso pra fazer, né? Ou então ir dormir, porque é coisa mais maravilhosa que essa. Quanta gente quer dormir, quer ter um tempo de sono e não pode, por causa de filho, por causa de mulher, por causa de compromisso, por causa de trabalho, né?
Eu falei, sempre que o indivíduo está em tédio, são poucas pessoas que podem ter o prazer do tédio, né? Geralmente, pessoas que têm o tédio são pessoas o quê? Ou que estão numa condição financeira boa, né? Por isso se entediam, já estão numa estabilidade, né? Emocional. Então, é uma vida mais pacata, né? Mais tranquila. Mas isso não é valorizado na nossa sociedade. Isso não é valorizado de maneira nenhuma, né? É o corre, né? É a corrida dos ratos, né? É sempre querendo possuir cada vez mais coisas. Às vezes eu fico impressionado com esses criminosos, né? Eu fico impressionado com o cara que está na vida do crime, né? Aí esses caras, eles conseguem, né, através do crime, claro, né? Porque é muito difícil alguém ficar rico honestamente, né? O cara tem muito dinheiro, tem muita condição. Porra, boa coisa não anda fazendo, né? Então, o indivíduo, ele consegue muito dinheiro. O que ele faz? Ele fica ostentando, né? Carro, todo carro no fundo é igual, né? Não adianta ter um carro de 500 mil reais, um carro de 50 mil reais, é o mesmo carro, né? Só que o outro tem algumas tecnologias diferentes e tal, mas no fundo, é um motor, né? Seja elétrico, seja a explosão, é pneu, 4 pneus, né? É isso aí, carro é isso aí, não tem jeito. É lugar para sentar, né? É volante para dirigir, né? Carro é isso, né? Para te levar do ponto A para o ponto B com segurança e conforto. Mas você pode conseguir isso com 50 mil, mas alguns querem carro de meio milhão. Aí você vai ver o indivíduo ciente de carro, né? Bota um monte de carro na garagem, tudo importado. Aí rumo uma mansão gigantesca, né? Porque o indivíduo é um só, né? Mas ele quer uma mansão gigantesca. Piscina, que também é uma coisa que você pode, né? Se você tiver um espaço relativamente barato, né? Não é tão caro fazer uma piscina. Então o indivíduo acha, né, que aquilo ali vai dar alguma satisfação real para ele, né? Sustentação de luxo. Aí quer viajar para um monte de lugar para ficar cagando em lugares diferentes, né? Todo lugar tem banheiro, todo lugar. Agora Dubai lá, né? Que sempre foi tão badalado, tá lá, né? Sujeito a cair um monte de bomba naquela porra lá, tudo vazio. Então, é ser humano, cara. Quem é que é para ir Dubai agora? Tá vazio, não tem ninguém, né? Ainda tem risco de cair bomba. Aí o ser humano fica iludido com isso, né? Ficar em hotel de luxo, ficar comendo, bebendo, coisa que você pode fazer com pouco dinheiro também. Mas é uma ilusão que o ser humano tem, né? De conquista. Aí muitos se envolvem com crime, né? Acabam presos, né? É o que eu estou falando. O momento presente é o que importa. Às vezes o indivíduo está no luxo no momento e o outro está na cadeia. Né? O cara deve ficar pensando, né? Teve até os casos aí, né? Tipo, o pessoal envolvido com esse caso Epstein, né? Acho que o próprio Epstein se matou na cadeia. Muitos aí se matando, né? Já teve outro aí que se matou também. Gente que o presente era um presente de riqueza, de abuso de poder, né, de abuso de autoridade, muitas vezes de violência. E, num outro momento, o indivíduo, né, pelas suas escolhas, pelos seus atos, está no inferno, está numa cadeia e acaba se matando. E aí é a questão aqui, né? Você não tem muito tempo. Você não tem muito tempo. E você é só um ser humano, né? Você não vai conseguir muita coisa desse mundo aqui. Você pode ter certeza disso. Você não vai conseguir muita coisa. Não adianta ter 3, 4, 5, 10 mulheres. Não adianta ter um harém. Você só vai poder comer uma de cada vez. Mesmo assim você tem a questão da saciedade, né? Depois que você goza, aquele encanto todo acaba, né? Você tem que esperar um tempo até seu organismo se recompor e você começar a ter ansiedade sexual de novo. Então não adianta ter muitas mulheres. Não adianta ter muitos carros. Você só vai poder andar em um de cada vez. Você não vai poder sentar em vários bancos. Você só vai sentar em um banco, porra. Sabe? Não adianta ter as melhores comidas, fartura, porque você não vai. Só se você fizer igual os romanos, né? Então a elite, ela queria comer. Né? Comer e fazer sexo, né? Orgias. Então tomava drogas, tomava vinho, né? Em homenagem ao deus Baco, né? Acho que é dos romanos, né? Baco dos romanos e Dionísio dos gregos, que é o deus do vinho. Então as pessoas se entorpeciam para poder, o sexo ficar melhor, né? E comiam e vomitavam para poder comer de novo. Que loucura, né? Então o ser humano de hoje não é muito diferente, né? É um ser humano que vive iludido, achando que tem tempo. E muitas das vezes você se atira em exageros, em excessos, compromete sua própria saúde. É o que eu falei, né?
As suas escolhas vão determinar muitas das vezes se você vai ter uma maior ou uma menor longevidade. A questão do tempo. Claro, né? Quando chega a morte chega para todo mundo a princípio. Eu ainda não morri, não sei como é que é isso, né? A gente fala a morte chega para todo mundo porque a gente vê as pessoas morrendo, mas a morte não é uma experiência nossa. Então, no meu momento presente, eu posso ser, na minha mente, eterno, né? Porque a eternidade é o quê? É o momento presente, né? Eternidade só é possível quando você está vivo. Esse conceito de eternidade, né? Porque morto não tem conceito nenhum, né? Morto não tem experiência nenhuma. Essa bobagem de morrer e depois ser eterno, isso é estupidez, né? Isso é idiotice, isso é invenção da mente humana doentia, né? Com problemas sérios de cognição, né? Problemas sérios de aprendizado corrompido. E aí as pessoas não sabem pensar. E a gente está aqui para tentar conversar sobre esses assuntos. Não? Quanto tempo você acha que você tem? Você está vivendo a vida que você gostaria de viver? A hora de mudar, né? Se você quer alguma mudança na sua vida, não espere, né? Que o mundo vai mudar. O mundo é essa bosta que tá aí, essa merda que tá aí, né? Corrupção, crime, injustiça. Você sai na rua, né? Você tem uma ideia de que você vive na civilização? Ah, que civilização é essa? Você sai na rua, você não sabe se volta. Não é? Tem que ter polícia. Todo tipo de evento tem que ter polícia. Porra, por que todo tipo de evento tem que ter polícia? Isso é uma comprovação que o ser humano não presta, né? O ser humano é perigoso. A maioria, né? A maioria. A maioria que aceita esse sistema, a maioria que vota mal, né? A maioria que não existe seus direitos, a maioria que aceita a criminalidade, a maioria é que julga, né, que uma pessoa de 15, 16, 17 anos não sabe o que está fazendo, é menor. Que piada essa sociedade que a gente vive, né? Sociedade que acredita que o Papa é alguma coisa de bom para o mundo, né? Esse líder aí de uma igreja que matou muito, queimou pessoas, torturou pessoas. Tem até um museu aí da Santa Inquisição aí. Na Europa tem um museu, não sei onde é, não sei se é na França, Museu da Tortura, né? Que você chega lá, você vê todos os equipamentos, né, que os bispos ordenavam fossem construídos para poder torturar e matar as pessoas. Pessoas queimadas vivas. Isso que a religião trouxe para o nosso mundo, né? A religião é o pior resíduo, né? Para usar o eufemismo, né? Resíduo, né? É cocô mesmo, né? A religião é um lixo. O que sobrou, né, de uma época onde o homem não sabia pensar. Não tinha ciência, não tinha filosofia, né? Ficava com essas bobagens, né? Imaginando que o mundo foi feito por um suposto Deus imaginário qualquer, e isso gerava muita morte, muita destruição. Hoje ainda nós estamos vendo isso, né? A religião interferindo nos governos, governos religiosos querendo destruir o mundo, Israel, né? Tudo isso aí, né? Bomba caindo para tudo quanto é lado, terrorismo, né? Eu nunca vi terrorismo ateu, eu costumo falar, né? Eu nunca vi um terrorista ateu. Terrorismo só vem da religião. Né? Mesmo porque ateus são poucas pessoas lúcidas dentro da sociedade. A grande maioria da sociedade é de religiosos. Né? Por isso que existe guerra, por isso que não existe entendimento. Porque como é que você vai se entender quando os seus pensamentos são equivocados? Seus pensamentos não são cientificamente embasados. Não é um pensamento coerente, né? Pensamento religioso não tem coerência nenhuma. É pensamento de criança, né? É crença, é doutrina, é fé cega, é obediência cega. Quando isso chega num fanatismo, as pessoas são capazes até de matar, né? Então, não vem nada bom do Vaticano, não vem nada bom dessa sociedade que a gente vive. Então, se você quer mudar alguma coisa, você vai ter, o único poder que você tem é mudar a sua própria vida, né? Mudar o seu próprio comportamento, melhorar, né? Para que a sua vida tenha melhorias. Porque ninguém vai estar preocupado em melhorar nada para você. Você pode ter certeza disso. Político nenhum. Política, você pode viver na melhor sociedade, cara. Na melhor sociedade. Sempre vai haver corrupção, sempre vão haver interesses de corporações. As pessoas fingem que estão interessadas em você, né? Para tirar alguma coisa de você. Então, todo lugar do mundo que você viver é você com você. É você que tem que estar preocupado. Como vai ser o meu dia? Como vai ser o meu presente? Sabe, eu não posso ficar me guiando pelo passado. Eu tenho que simplesmente construir o meu futuro agora. Nesse presente aqui, né? Para ter uma manutenção de tranquilidade, de felicidade, né?
para conquistar isso e manter isso, né? Porque ficar vivendo da forma que todo mundo vive, né? Nesse mundo de loucos, onde as pessoas só pensam em constituir família, ter filhote, parece até animal, né? Animal só pensa nisso, constituir família, ter filhote, reproduzir, para depois morrer, né? Animal na natureza só pensa nisso. E o ser humano não é diferente. Só quer saber de procriar, de ter filhote, né? De comprometer a sua individualidade. Quando é que você vai melhorar? Quando é que você vai entender que você tem pouco tempo, cara? Sabe? E a coisa melhor que tem no mundo é poder viver com tranquilidade. Claro, né? Ninguém pode viver longe do trabalho, mas haja, estude, se movimente para ter um trabalho que te consuma menos, que te pague mais, né? Que te pague o suficiente para você viver bem. Não contraia família, né? Não contraia filhos, não contraia dívidas. Porque tudo isso tira o seu dinheiro, tudo isso, toda essa ilusão, essa fantasia, sabe, de ter uma família, só vai trazer problema. Você pode ter certeza disso. Viva individualmente, trabalhe a sua individualidade. Menos pessoas é menos bagagem na sua vida. Você vai ver mais tranquilo, vai ver mais livre, leve e solto. Vai ter o poder do tédio, né? Esse é um poder muito grande. Ter tédio é para poucas pessoas. Né? Chegar nesse ponto de estou entediado, não tenho o que fazer, como eu falei inicialmente, né? É para poucos. O tédio não é uma coisa ruim. O tédio é um sintoma, né? De que você está num sossego, numa tranquilidade, numa paz, que você tem domínio sobre a sua vida, que você está entediado, né? Quem tem que ficar correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de amor, correndo atrás de atenção, correndo atrás de autovalorização, né? Correndo atrás de que os outros te valorizem, né? Autovalidação, validação social, tudo isso, né? É um desespero. Esse indivíduo nunca está no tédio, né? Trabalho escravo, corrida dos ratos, compromissos, obrigações. Muitas das vezes esses compromissos e obrigações são disfarçados de prazer, né? Como se fosse prazer. Ai, eu vou viajar. Muitas vezes você está viajando por causa dos outros, né? Para satisfazer o desejo dos outros, seja de cônjuge, de filho, de amigos. Aí você tem que viajar. Muitas vezes você nem queria, né? Vai ter muito trabalho, muita dor de cabeça durante essa viagem, né? Isso é disfarçado de prazer, né? As pessoas vão bater as melhores fotos, fazer os melhores vídeos para botar na rede social, para dizer que está feliz. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então, você muitas vezes tem que ir a lugares que você não quer ir, porque você se envolveu em compromissos sociais e obrigações com pessoas, né? E uma pessoa dessa nunca está entediada, né? Ela está sempre com muita coisa para fazer, né? Mas que muitas vezes é um sofrimento disfarçado de prazer. É por isso que as pessoas que estão mais deprimidas, elas estão muito bem relacionadas, né? Muitas das vezes estão até com dinheiro, estão com bastante trabalho, estão com tudo normal na vida delas, né? O que diz que é normal, né? O ser humano ser feliz, estão deprimidas. Muitas pessoas que estão até nas elites aí, né? Nas classes sociais altas, cheio de depressão, cheio de doença, né? Porque depressão também vai acabar levando o indivíduo a ficar doente, a somatizar isso e a ficar doente. Por quê? Porque o indivíduo vive a vida que programaram ele para viver, né? Não vive a vida que ele queria viver, da forma que ele queria. Então, cuidado, né? Você não sabe quanto tempo você tem. Agora, o tempo, enquanto você está vivo, é uma questão muito preocupante, né? Porque você não sabe se você ainda vai viver 20, 30 anos. Imagina, viver 20, 30 anos num inferno. Você pode viver 20, 30 anos no paraíso que você construiu para você. Porque essa ideia de paraíso não é uma ideia coletiva. É impossível paraíso coletivo, como querem as religiões, né? Paraíso é um lugar só seu. Paraíso não é um lugar com muita gente. Entende? Porque as outras pessoas vão querer impor. Os interesses dela é você. As necessidades dela é você. Não vai haver. Né? Não é uma mente coletiva. Como dizem os crentes, né? Os religiosos, essa loucura, né? Que você vai se transformar no mundo espiritual, vai virar outra pessoa, né? Porque qualquer paraíso que você imagine com muita gente vai virar um inferno, vai demorar muito. Isso que é a sociedade. A sociedade está sempre querendo algo melhor, né? Mas não é no contexto social, é no contexto individual.
Os indivíduos querem sempre o melhor, né? É por isso que existe tanta corrupção, tanta injustiça social, né? Quanto mais o indivíduo tem, mais o indivíduo quer. É cada um pensando em si, né? É cada classe pensando em si, cada indivíduo dentro das classes pensando em si. Então é muita corrupção, muita traição, tudo isso, guerra, né? Todo mundo querendo o seu, né? Então, paraíso é uma questão individual. Paraíso que eu digo é uma condição psicológica, né? Claro, não estou falando aqui em religião, isso é tudo bobagem. Morreu, acabou, filho. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe. Pode ser amanhã. Você pode pensar nisso? Que a maioria das pessoas que morrem, elas não imaginam o momento que elas vão morrer, a não ser as pessoas que já estão no estado terminal, estão com uma doença grave e tal, elas meio que antecipam, né? Ai, pô, posso morrer daqui a, sei lá, uma semana, um mês, né? O indivíduo pode imaginar que tem 3 meses de vida, dá um infarto e morrer antes. Né? Ou ele pode ter mais vida do que ele imaginou. Né? Assim, o prognóstico é de 3 meses de vida, mas de repente ele pode viver mais, né? 6 meses, 1 ano, ou até muito mais. Mas, na realidade você não sabe, né? Ninguém sabe. Todos nós somos terminais. Todos nós somos. Estamos caminhando para a morte. Não tem jeito, né? Todos nós. Você pode viver mais 30, 50 anos ou você pode morrer amanhã. Entenda isso, né? Como é importante você começar a construir o seu futuro agora. Porque o seu futuro em algum momento vai ser o seu presente. A única coisa que existe é o presente. Então as únicas ações possíveis estão no presente. Não adianta ficar remoendo o passado. Ai, porque eu tive esse trauma. Ai, ou porque eu tive tanta felicidade no passado. Passado é passado. Passado é só uma referência, né? Do que você a princípio viveu, né? Porque depois de um tempo também o passado a memória começa a falhar, né? A memória é muito falha, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais você vai perdendo as memórias do que aconteceu no passado. E aí, né? Existem as memórias falsas também, então você muitas vezes nem sabe direito como é que aquele evento ocorreu no passado distante, você nem lembra direito, né? Porque não é natural você ficar mantendo memórias antigas. Para quê? A memória é só, como eu falei, uma referência para você não cometer os mesmos erros, é até uma questão evolutiva, né? A memória nos ajuda a não ficar repetindo os mesmos erros e a evoluir. Só que a maioria das pessoas não usa o passado para isso. Usa o passado para ficar remoendo, para ficar com traumas ou para ficar com saudosismo. Né? Tem gente aí até que coleciona, né? Coisa velha, né? Quem gosta de coisa velha é museu, né? Quem gosta de velho é museu. Então, é isso que eu queria falar hoje aqui, né? Você não sabe quanto tempo você tem. E essa é a única vida que você tem, independente da mentira que te contaram. Independente das mentiras que a religião te contou. Você não vai ter outra vida. Sinto muito, me desculpe. Então, comece a agir nesse exato momento, para você poder viver como você deseja viver. Não importa se você está casado, não importa se você está com filho. Os filhos você vai ter que criar, né? Mas em algum momento eles vão também se tornar independentes. Larga para lá, manda para o mundo. Cônjuge, né? Relacionamento emocional, se desvincule disso se não está te fazendo bem, sai fora disso, né? Porque, como eu falei, o paraíso é individual. Não existe paraíso coletivo, não existe paraíso nem com 2. Tipo Adão e Eva, né? Aquela historinha, aquela fábula bíblica, né? Não existe, por isso que não deu certo. Aquilo ali é um bom exemplo, né? Toda vez que tiver 2 não vai dar certo. Se tivesse largado Adão lá sozinho, o cara ia ficar feliz o resto da vida, né? Ele ia estar no paraíso. Mas colocou lá um outro indivíduo, lá um outro aspecto dele, no aspecto feminino, pronto, conflito. É por isso que o diabo tem 2 chifres. Não entendeu não, né? É isso que é inferno, né? Tem que ter 2 para ter inferno. É indivisível. Não tem como atormentar né? Então sempre tem que ter 2. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!